Good day. Quem fez? I said, good day. Então, a gente recebeu vários livros da companhia, da Editora Record, durante um tempo aí. E a gente até vai fazer provavelmente um vídeo de recebidos, não sei se já saiu, vai sair. E um deles foi O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. E, enfim, daí eu recebi aqui primeiro, eu li achando como que eu estava revolucionando o mundo, lendo um livro que a Tatiana não leu, aí mandei pra ela, falou, amiga, eu tenho 39 edições desse livro, mas podemos falar sobre esse livro ainda não. O Quarto de Giovanni é um dos romances do James Baldwin. Eu tenho quase certeza que é o único romance publicado dele em português. O mais famoso é Go Tell It to the Mountain, que foi o primeiro romance dele, que ainda não está explorando, pelo menos não abertamente, ainda não está explorando a temática gay. Ainda não é um romance homoerótico, mas o James Baldwin ele tem um outro detalhe. Ele é aquele tipo de pessoa que gosta de acumular minoria, na verdade, porque ele é negro. Então ele é um autor negro, em 1953 publicando esse livro, que é um dos primeiros livros que ele publica quando ele volta para os Estados Unidos, porque o James Baldwin passa uma temporada em Paris. A gente também tem uma edição antiga, um livro que eu tinha, Um Homem à Minha Espera, que é, na verdade, é uma coletânea de contos. Eu não terminei de falar, mas Go Tell It to the Mountain é sobre racismo. Ele tem um outro livro muito interessante também, que é Nobody Knows My Name, que também é sobre a vida, sobre a experiência do homem negro. E eu acho esse título genial. Das facetas do racismo, em que você despessoaliza os homens e as mulheres negras e eles se tornam o moço, o garoto, o rapazinho, mas eles não têm um nome, eles não são uma pessoa. Esse livro aqui, ele é bem antigo, a edição é bem antiga, é de 1969, é um livro de contos, e eu tava mostrando pra Marina as críticas ao livro, né? As críticas ao livro, digamos, o elogio ao livro, no New Yorker. Ele não é apenas um dos melhores escritores de cor da nossa época, ele é um dos melhores escritores que nós temos. Esse livro aqui de contos, O Homem à Minha Espera, de 1948, e essa edição aqui em língua portuguesa de 1969. Nenhum outro escritor de cor neste país tem sido capaz de despertar a apreciação dos leitores da nossa raça como Baldwin, porque nenhum outro escritor como ele sensibilizou os corações da nação branca de uma forma tão genial. Imagina, você tem que passar a sua vida ouvindo umas merda dessa. Ele tem um trabalho muito pessoal, em certa medida, porque ele tá sempre colocando essas questões à baila, ele tá trazendo a questão do homem homossexual, mas principalmente a questão do homem homossexual negro. No Quarto de Giovanni, essa edição é muito nova, acho até que é por isso que a companhia mandou pra gente, achei uma edição linda, obrigada, tá? Antes era do Círculo do Livro. E é uma tradução do Paulo Henriques Brito, que é simplesmente o grande rei da tradução no Brasil, sério, especialmente quando é um livro mais denso, especialmente narrativa que tem uma poética própria, então também por isso tenho certeza que o livro é muito maravilhoso. A introdução dessa edição é do não sei falar o sobrenome dele, Toybin, não sei falar o sobrenome desse homem, mas é aquele rapaz que escreveu Brooklyn. Ele também tem um romance que se passa aqui na Argentina, que eu não vou lembrar, mas é alguma coisa da noite, que é muito bom, embora eu odeie o final. Eu tenho um pouquinho de coisa, porque eles ficam muito essa coisa em 1953, quando os direitos da comunidade LGBT ainda não eram amplamente defendidos nos Estados Unidos, blá 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 blá. Mas o James Baldwin estava em Paris. O James Baldwin, que significa que ele estava na Europa. A Europa ainda estava vivendo os ecos de Berlim e da legalização, da possível descriminalização do parágrafo 175, porque quando ele escreveu, não quando ele publicou, porque ele volta, ou qualquer coisa do tipo. Mas ele vai pra Paris, porque, enfim, norte-americano tem esse problema de achar que Paris é um negócio que, assim, vai mudar a vida das pessoas, entendeu? Se você parar pra pensar a quantidade de pessoas que estavam em Paris, norte-americanas,
durante o século XX, era o T.S. Eliot, era o Hemingway, ele, galera, principalmente ele, lindo. Berlim tava melhor. Qual é a história desse livro? É um rapaz, o David ou Davi, não lembro. David, ele era americano. O David, ele vai pra Paris, justamente, passar uma temporada em Paris, e ele conhece o Giovanni. Eu vou deixar a Nina contar pra Não, você. na verdade ele tinha uma noiva que chamava Helen, que era também americana, e daí eles se estranham, aquela coisa de relacionamento. E daí ela fala assim, amor, vou dar uma volta. Que tô na Europa, vou pegar uns trem, vou dar uma volta. Ela foi pra Espanha, passar a temporada na Espanha, e ele ficou sozinho, ele vivia do dinheiro do pai, que o pai enviava ocasionalmente, então aquela vida assim, contadinha. E ele tinha uns amigos mais velhos, e eu gosto muito porque ele ironiza muito essa figura do cara rico, mais velho, que gosta de meninos, né? E com um certo asco, assim, mas ao mesmo tempo ele se aproveitava disso por uma questão financeira, uma questão social. E daí ele tá num bar com o Jacques, que é esse amigo dele, e o atendente do bar, o barman, é o Giovanni, o garçom, né? E ele começa a conversar com ele, Giovanni é um italiano, e eles começam a trocar um flerte. Ele não se entende como um homem gay, mas ao mesmo tempo também ele não diz que não. Eu gosto muito da narrativa do James Baldwin nesse livro, quando ele trabalha os estereótipos das nacionalidades, né? Então, o Giovanni era um italiano, um imigrante que tinha uma fazenda, era casado, e daí ele teve um problema familiar que ele perdeu um filho, ele não conseguiu ser ao casamento e foi tentar a vida em Paris. E o David era isso, também foi tentar espairecer em Paris, mas ao mesmo tempo ele era muito sonhador, então tem todo E o Giovanni era um galã, né, pelo que ele descreve, né? Um cara extremamente sedutor, um cara extremamente inteligente, e ele trabalha muito esse estereótipo da nacionalidade, que pra mim foi muito maneiro, assim, porque... E daí quando a Ellen volta da Espanha, ela também trabalha todo esse estereótipo espanhol, então eu acho que ele trabalha muito com as individualidades de cada nação, que eu acho que tem tudo a ver com o tempo que ele escreve também, né? E ele se apaixona pelo Giovanni, e obviamente é correspondido, e eles vivem um caso de amor tórrido. O nome do livro, eu até tava falando pra Tata, né, que antes era só Giovanni, agora, não sei quando, virou o quarto Giovanni, porque eles viviam no quarto Giovanni, que era um quartinho, né, e o Giovanni se preocupava em reformar o quarto para deixar o David feliz, até que a Helen volta da viagem da Espanha e o David tem que tomar uma decisão, e a partir da decisão dele tudo desanda, seja pra Helen, seja pro Giovanni, whatever. E é muito triste o final, eu chorei bastante, mas eu achei um romance muito visceral. Sabe, é uma coisa muito... É uma entrega, uma coisa intensa, um negócio, tudo... E quando você acabou. E essa coisa das nacionalidades é porque o James Baldwin, ele faz uma coisa que quem viu Moonlight talvez entenda até melhor como... Ele vai fazendo assim, você tem um estereótipo, e aí você vai desmembrando o estereótipo à medida que você vai conhecendo o personagem. Aquele estereótipo se torna uma pessoa. E o Giovanni, pra mim, ele nada mais é do que a representação da margem. Sim. Ele é sempre a diversão, ele é sempre aquilo que é o exótico, ele é sempre aquilo que te dá uma boa sensação naquele momento, mas você tem uma certa distância dele. Você coloca ele à margem. Porque ele não é o respeitável. Sim, tanto que quando o Giovanni sai dessa posição sedutora, porque o Giovanni tinha dinheiro, né? Apesar de ele ser garçom, né? Enfim, era uma profissão ele ganhava dinheiro, ganhava muita gorjeta, porque ele era muito sedutor. Tem um momento em que ele perde o emprego, enfim, ele passa por uma situação muito difícil, ele é imigrante, e ele deixa de ser tão sedutor, não só pelo dinheiro, porque eu acho que o dinheiro tem uma importância. Ele fica triste. Mas ele fica triste, e daí o David começa... E é verdade, eu acho que tem uma coisa muito forte daí ele começa a repensar, de repente, o casamento dele com a Helen, de voltar com ela, né? E ele não se responsabiliza por isso, que eu acho que ninguém se responsabiliza pelo Giovanni. Exatamente. Eu acho que, na verdade, o David, ele cumpre o estereótipo norte-americano de ser bem egoísta, na minha humilde opinião. Assim. Ele não é de ninguém. E o final do livro é isso. Comprova isso. Ele não é de ninguém. Ele se vê perdido porque ele queria ser, né? Exatamente, porque ele acha que ele criou uma conexão, aí essa conexão vai embora porque porque em um dado momento ele não consegue mais corresponder àquela performance que se espera dele. O final do livro é porque ele não corresponde à performance que se espera dele. Sim. Ele não age da maneira que se espera dele. O final do livro
eu achei muito catártico nesse sentido, porque quando o Giovanni se reconhece como pessoa, se reconhece como ser humano, se reconhece como alguém que pode colocar limites, que pode falar não, é quando dá merda. Mas é um final sem final, né? Você sabe o que aconteceu, mas ele não te dá nenhuma lição, ele não te conta nada, é uma coisa assim que você termina. Aconteceu, as pessoas são assim. É isso, é realista, né? E vida que segue. E acho que essa é a pior parte, é a vida que segue, né? Menos pro Giovanni. Eu gostei muito da narrativa, além da história. O James Baldwin, esse livro não tem a questão racial, at all. É muito mais a questão gay. Não tem. Não tem. Não tem a questão do negro. Não tem a questão da nacionalidade. Mas tem a questão da margem. O Giovanni é também o que é porque ele é italiano. Sim. Ele não é parisiense, ele não é um alemão, ele é italiano. Ele é um cara do interior da Itália. E é por isso que ele também é tratado como subalterno. Os italianos que são do interior, os que não são continentais, geralmente são tratados como subalternos na Europa. Mas, se vocês quiserem saber mais sobre o James Baldwin, ou sobre mesmo os escritores norte-americanos, tem esse livro aqui, que é um dos livros onde eu também colhi muitas informações sobre o James Baldwin, que é o Eminent Outlaws. Eu já indiquei esse livro aqui, é do Christopher Brum. Eu pessoalmente acho que ele dá umas escorregadas, mas é o que eu falei pra Maria nesses dias. É um novelista tentando fazer história. Então sempre dá uns do tipo quando ele fala só a partir de 1945. Lindo, você conta isso pro Thomas Mann. Você que tá escrevendo Montanha Mágica, você conta isso pra ele. Entendeu? Você conta isso pro Sherwood que tá escrevendo Adeus a Berlim e Mr. Norris Changes Trains em 1937. O memorial. Acho que botando a capinha do menino dá pra ler. Não, e o pior é que ele fala do Sherwood aqui, lindo, o memorial, ele é assim, o memorial, a crítica do editor foi: hoje tem muito homem gay, né, nos livros, né? O memorial de 1931, 1932. Então, a gente vai deixar todos os livros aqui na descrição. Você não paga nada mais por isso. E ajuda o canal, a gente, sei lá, ligar um pouquinho o ar-condicionado nesse verão no Rio de Janeiro. Não. Ligar pro Papai Noel no Natal. Comprar uma Coca-Cola gelada. Uma Coca-Cola bem gelada. Então os links de todos os livros vão estar aqui embaixo dos 3. Se você já leu o James Baldwin, conta pra gente. Companhia das Letras pode continuar enviando. Realmente achei um livro, assim, bem gostoso de ler, bem necessário pro momento e acho que é um livro muito diferente do que eu tô acostumada a ler, eu recomendo, eu que não leio muito isso, né? Na verdade, leio porque Tatiana manda, mas sempre com muito sucesso. Isso, meus peoples, espero que vocês gostem do vídeo, da leitura, não esquece de curtir, comentar, mas assim, se for comentar... comenta com a Mônia, gente, que tá assim, tá chato já. Tá bom? Beijo!